Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Jaleco. Hoje estou aqui com a doutora Manuela, a doutora Fernanda. Primeiramente, se apresentem para a gente conhecer vocês. Muito prazer. Prazer, obrigada pelo convite. Estou aqui com a Fernanda. Gente, eu sou a doutora Manuela. Eu atendo na área de ginecologia e de nutrologia. Então, aí associando essas duas especialidades para a gente poder realmente, fazer aquilo que eu acredito, Pedro? Que a saúde da mulher em geral não está relacionada somente a uma região, mas é como um todo. Então, o que eu venho trazer para as minhas pacientes é justamente isso, um olhar da mulher como um todo, não somente a parte física, não somente outros sistemas, mas também a questão emocional e espiritual, porque é isso que nós temos a nossa essência. Então, a gente não pode esquecer quando a gente vai falar de saúde e bem-estar. Que bacana. E a doutora Fernanda? Prazer, Pedro, estar aqui. Eu sou a doutora Fernanda Albuquerque. Minha formação de base é cirurgia geral e eu me especializei na área da estética médica, com um olhar mais de embelezamento natural, sem exageros, sem excessos, resgatando essa autoestima da mulher, essa beleza que muitas vezes vai se perdendo com o passar do tempo, porque nós envelhecemos, é natural. Então, mais com esse olhar de um embelezamento natural. Muito bacana. Só pra gente conseguir até se situar, hoje quando chega um paciente pra vocês, qual que é a maior queixa que vocês veem hoje no dia a dia, assim, que vocês gostam de resolver ou gostam de pontuar como algo que tem grande necessidade de apoio de vocês? Perfeito. Então, assim, eu vejo hoje que o meu maior público, muitas faixas etárias, mas o meu foco nessa mulher acima de 40 anos, porque é uma idade em que a mulher, na verdade isso é documentado, existe uma curva em U, em que a mulher lá nos 25 anos é um U, 25 anos a gente está aqui. Então, disposição, energia, a mulher está engravidando, os hormônios estão a todo vapor, perfeito. Nos 40 anos a gente chega no fundo do poço, no fundo do U. Então, é essa hora, é essa paciente que eu quero ajudar, ou melhor, que eu posso ajudar, porque realmente tem um fundo físico, tem um fundo emocional, então essa mulher precisa ser pega pela mão, aumentar ali a autoestima, porque realmente ela tá, é uma fase em que a mulher, ela se vê tendo que cuidar dos filhos e dos pais, então ela se vê no meio do caminho, então ela tem que dar conta do marido, do trabalho, dos filhos, dos pais, dela mesma, e na verdade ela se esquece, ela fica em último lugar, então é a hora que ela chega muitas vezes com 40 e poucos anos e fala assim, cansei, já cuidei de todo mundo, preciso cuidar de mim, porque ela vê os sintomas físicos, cansaço, indisposição. Eu tive uma paciente que foi até engraçado uma vez, ela falou assim, olha, doutora Manuela, assim, eu recebesse hoje um convite para ir para Paris, com tudo pago, eu não iria, porque eu só tenho vontade de ficar deitada no meu sofá. Então, assim, que vida é essa que vale a pena ser vivida? Você não querer receber um convite para uma viagem, para um passeio, para um jantar, porque você não tem disposição, você não quer ver ninguém, você não quer conversar, você está irritada. Então, essa é a minha maior, o que eu tento mais. Legal ver que tem algo além, Às vezes o sintoma que leva ela a você não é, na verdade, onde você vai olhar para poder, de fato, resolver o problema. Doutora Fernanda, o que você sente hoje, assim, que mais motiva, as pacientes a te procurar? É realmente esse lado voltado para a autoestima? É esse lado mais voltado, tentando resgatar, de repente, algo que ela teve lá atrás e hoje ela está querendo sentir novamente? O que você percebe hoje de padrão? É justamente isso, Pedro. As pacientes que me procuram é o público mais feminino mesmo. A partir dos 35, 40 anos, quando já começam aqueles sinais do envelhecimento, quando ela já começa a se olhar no espelho e sentir, poxa vida, eu já não estou como eu era antes. E isso afeta diretamente a vida dessa mulher, em todas as áreas, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no social mesmo. E elas vêm realmente querendo resgatar aquilo que elas tiveram lá atrás. Aquelas mulheres que querem se olhar no espelho, estarem bem e desenvolver a sua vida aí. Que bacana. Então a gente vê que tem muita relação até pelo momento de vida, Sim. Aos 40 anos, assim, o que vocês veem nesse marco? Essa mulher tendo que conciliar tudo que você contou, Manu, vida com o marido, filhos, os pais, aliado também a esse contraste, assim, de ver algumas fotos ou se lembrar de como ela era antes. O que vocês acreditam que é a melhor conduta para essa mulher? É realmente fazer um procedimento? É realmente fazer um tratamento? O que vocês veem como um passo a passo ideal para essa mulher que percebeu que ela não quer ficar ali, ela não quer se sentir mais assim? O que tem que fazer? Fiquem à vontade, com a visão de vocês, cada uma com o seu lado. Pode falar. Eu acredito que é olhar essa paciente como um todo, É tentar entender o porquê
que ela está ali? O que ela está procurando? Porque às vezes ela traz, eu quero realizar um procedimento. Mas não é apenas aquele procedimento. É olhar como está o sono dessa paciente, como está a alimentação dessa paciente. Até porque de nada adianta eu vir entregar um procedimento, um resultado incrível, se tudo isso, esse todo dela não está alinhado. Ela não vai se sentir bem. Ela não vai ficar satisfeita. Então eu acredito que é esse olhar além. O ver além do que aquele paciente que está sentado na sua frente. Às vezes ele nem sabe que não sabe. Né? Muitas vezes. Que legal. E você, Manu, o que você vê assim nesse sentido do que fazer, pensando que tem tantos ajustes hormonais, ajustes até físicos mesmo? O que você percebe assim de um passo a passo para resolver isso? Perfeito, Pedro. Eu sempre sinalizo a minha consulta em 5 pilares. 5 pilares, né? Legal. Porque as pessoas chegam para mim, eu falo muito sobre reposição hormonal, sobre suplementação, eu falo, esse é o 5º. Antes, preciso alinhar a alimentação, atividade física. Minhas pacientes têm que treinar. Eu falo que minhas pacientes têm que sofrer junto comigo. Não vai ficar só eu sofrendo todos os dias, não. Chegou aqui, você não sofre ainda, se prepara para começar sofrendo. Para algumas é muito tranquilo, amam. Mas para quem não é, que a gente faça pela responsabilidade. Então, alimentação, atividade física, sono restaurador, tem que estar dormindo com sono que você consiga ficar bem no outro dia, né? Então, não tem essa de que não tenho tempo para dormir. Então, assim, uma coisa eu consigo ajustar, que é o início do sono, você não tem, mas eu não consigo dar mais tempo para você dormir. Isso aí você precisa programar a sua vida. Porque eu já tive uma paciente que falou comigo que não tinha tempo de sono, não tinha tempo de dormir, porque ela tinha que fazer muitas coisas. Eu falei, eu não consigo te ajudar. Porque enquanto você não consegue resolver essa necessidade que é fisiológica, todo o restante que eu fizer não vai surtir efeito, né? Então, alimentação, atividade física, sono restaurador, também a questão emocional tem que estar resolvida e, por último, o suplemento. Então, não vai adiantar eu te dar, por último, não vai adiantar eu te dar uma receita linda, cheia de tudo que você precisa, se as outras coisas a gente não conseguir resolver. Vamos ter um efeitinho? Vamos ter um efeito, mas não o que eu quero, não que você sinta a diferença, para você poder realmente resgatar tudo que precisa. Nossa, faz muito sentido. Exatamente o que ela falou. Exatamente. Quando você fez a pergunta, eu já sabia o que eu ia falar, e quando ela falou dos pilares, eu falei, não, é perfeito. E eu acho que depois disso aqui, é um procedimento estético. Né? Por quê? Porque a gente faz um procedimento estético, mas não faz um procedimento aqui. Então, assim, eu vejo, até vendo um trabalho com a parte estética, eu vejo outros profissionais falando justamente isso, que às vezes você resolve um problema e a mulher não consegue se sentir feliz, porque ela se vê no espelho e ainda não se encontrou. E às vezes você vê pessoas, né, que você olha assim, tão inestético e são até felizes. Então, a gente vê como que é uma questão meio que muito mais cabeça do que outra coisa. É um caminhar junto ali, né? É você vir com o procedimento e já alinhando com todas essas áreas, alinhando com a questão hormonal. Porque se eu não tiver com a minha paciente alinhada também, todas essas áreas, inclusive a questão hormonal, eu não terei resultados incríveis. Exatamente. Então, eu acabo dependendo, né? Tem muita correlação. Eu ia perguntar para vocês, um pilar que vocês colocaram foi o emocional, né? Até que ponto o emocional influencia, na visão de vocês, no tratamento que vocês conduzem hoje? Para mim influencia bastante. Eu sempre, o que eu falo, né? Uma das queixas, na verdade, principais do meu trabalho, que me levou há 6 anos atrás procurar uma medicina mais integrada, foi a falta de libido. Que a gente chama de desejo sexual hipoativo, que é o nome, né, científico, mas que as mulheres entendem como a falta do desejo sexual. Então, eu fui além. Então, estudar sobre isso, resolver isso. E hoje a gente consigo pautar bem a questão que 50% da libido é química, beleza, falta hormônio, mas 50% é emocional. Eu não consigo pegar um relacionamento, Pedro, que tá ruim, né, que não tá legal o relacionamento do casal, e simplesmente dar hormônio, porque não vai resolver, porque não tá só na questão hormonal, tá também aqui. Então eu consigo melhorar sim, quando a parte comportamental do relacionamento já tá fluindo. Nossa, meu marido é ótimo pra mim, mas é que eu não tenho vontade nenhuma quando ele chega perto de mim. Isso aí tá fácil, ótimo pra gente resolver, porque falta o químico, falta que o corpo não produz mais, que fisiologicamente é normal não produzir. Então a gente dá isso e mete. Mas, não, o relacionamento é ruim, meu marido tô com suspeita, tô com isso, não tá legal. Não adianta a gente querer pensar nesse outro lado. Então, qual é a probabilidade disso? 50% pelo menos eu diria, ou até mais, da gente primeiro ver a parte emocional. Nossa, você coloca assim no mesmo patamar, assim, a parte emocional. Patamar.
Que interessante. E pra você, doutora, também você vem nessa linha mesmo? Sim, na realidade o emocional é a base, né? Uhum. Quando o emocional está alinhado, tudo a gente consegue ter resultados incríveis. Porque se esse paciente ele chega, ele está com o emocional totalmente abalado, a visão que ele vai ter no espelho é totalmente distorcida. Totalmente. E aí eu posso vir com procedimentos incríveis, com resultados incríveis, e mesmo assim ele não estará satisfeito. Não vai agradá-lo, Não né? vai agradá-lo. Por quê? Porque a base ali, que é o emocional, está afetada. Então eu brinco, eu falo que muitas vezes a nossa sala, nosso consultório, vira uma terapia. E é necessário. As minhas pacientes amam isso, porque elas falam, eu chego aqui, eu faço uma sessão de terapia antes mesmo de ir para a sala de procedimento. Que bacana. E assim, aí tendo esse contexto, né, que ela tem o emocional para cuidar, tem toda a parte hormonal também, existe uma ordem correta do tratamento, assim, no sentido de primeiro corrige as emoções, ou primeiro entra o hormônio? É muito personalizado? Como que funciona isso na prática? Olha, como eu vejo que às vezes as mulheres estão com uma necessidade tão grande, eu já entro junto, né? Então, assim, eu converso, explico, tenho psicólogo na clínica, oriento a fazer o tratamento, mas às vezes quando a mulher tá precisando tanto, assim, eu tenho mais tempo a perder. Então, na verdade, eu começo até junto, vamos caminhando, vamos junto, pra poder ir surtindo efeito. Eu não posso esperar só uma coisa acontecer pra poder começar outra, né? Já que eu já identifiquei que é necessidade, então eu começo muitas vezes junto. Eu começo sim, fazendo a minha parte, ela foi ali para fazer, mas eu oriento que o resultado, daqui a 2, 6 meses, vai depender se ela também começou a ver outra parte, né? Mas eu começo geralmente junto, pra não perder mais tempo. Muito legal. Você não espera, porque talvez essa espera vai virar uma bola de neve também, ela não consegue sair dali, né? Exatamente. Então, assim, a minha parte eu faço, mas eu oriento que não é só a minha parte. Mas eu não deixo de começar, não. Bacana. E você, doutora, o que você enxerga nesse sentido? Eu também trabalho em paralelo. Em paralelo sempre? Em paralelo, sempre. Interessante. Porque ela vem querendo o procedimento. Eu vou entregar aquilo que ela quer, com toda certeza. Mas eu também vou trabalhando todas as outras áreas, para lá na frente a gente chegar num ponto X, né? Num ponto onde ela estará satisfeita com tudo aquilo. E eu acredito que assim, todas as áreas, né, tem procurado a trabalhar assim. A gente vê muito hoje na medicina, a medicina atual, ela tem ido para esse ponto de trabalhar as outras áreas juntamente com aquela área específica a qual você trabalha. Isso é muito incrível, né? Porque a gente traz uma transformação como um todo na vida dessa paciente. Que bacana. E até pensando agora num contexto também. Imagina que vocês hoje olham muito para as mulheres, né? O quanto olhar para o marido e para o parceiro também é importante para que ela se transforme por completo na visão de vocês. Porque às vezes ela vai estar numa transformação tão grande, mas o marido não acompanha. E aí, olhar para o marido também, o que vocês veem a nível de resolução nesse tipo de caso? Não, perfeito. Por exemplo, eu vejo comigo que a terapia com implantes hormonais, Pedro, é algo que dá muito resultado, né? A gente pode fazer reposição hormonal de várias formas. Via oral não é tão indicado, mas também via transdérmica, né? Para mulheres não é tão indicado vias injetáveis, então tem as suas particularidades. Mas uma via que é muito boa para as mulheres é a via, né, dos implantes subcutâneos. E a gente vê que realmente a mulher voa e o marido às vezes não acompanha. Mas justamente por isso, assim, hoje eu já atendo homens até por essa questão. Então, assim, maridos, irmãos, pais. Então, eu já tô, assim, meio que na família. Vocês já olham para esse lado, assim, mais integral da família, do contexto dela, né? Por coincidência, ontem eu fiz o implante numa paciente há 15 dias atrás, ontem foi o marido. Então, porque também o homem passa pela andropausa e tem toda uma situação que a gente vê hoje do estresse, né? Infelizmente, da questão da diabesidade que está crescendo muito. Tudo isso faz sequestro hormonal. A testosterona ela fica presa no tecido subcutâneo. Devido a um sono irregular, a testosterona não é produzida. Então, tem toda essa questão hormonal que a gente vê hoje que homens cada vez mais novos também têm níveis hormonais cada vez mais baixos. Então, uma reposição que era para ser feita lá com 55 anos pode começar a ser feita para homem com 50, com 45. Por quê? Porque o homem também precisa ter disposição. Testosterona dá, né, toda aquela questão de confiança, de decisão que mulheres precisam um pouquinho, mas homens precisam muito mais. A gente lembra que dose fisiológica de testosterona para mulher é 80, mas homem precisa ser 1000. Então, é isso que faz a diferença. Então, os homens também têm que ser olhados, né? E lá também a gente já está começando a ter... Claro que a minha maioria são mulheres, eu nem divulgo tanto os homens, mas por uma necessidade mesmo aqui da sala. Atende meu marido. Aí eu... Tá bom. Sempre então, acontece. Sempre acontece, porque justamente é o que você falou. Precisa ser alinhado. Né? Os dois precisam estar juntos. Tanto numa questão de emagrecimento, é ótimo. Também estou atendendo casais para emagrecimento. Porque como que você vai? Emagrecimento, claro, passa por uma dieta. Como que um
vai fazer uma dieta e o outro no mesmo dia quer pedir um sanduíche, né? Esse alinhamento é importante, né, no tratamento. Exatamente, porque um e o outro, né? E aí é tranquilo de você, porque assim, tem aquela questão de a gente olhar e da gente querer, né? Então os dois precisam realmente estar alinhados, seja o tratamento qual for, né? Perfeito. Fernanda, essa parte do procedimento, é muito comum também o marido fazer algum procedimento depois da mulher? Tem esse hábito? É muito comum. Eu acho que geralmente estão muito vaidosos. Hoje o meu público principal são as mulheres. Mas o que eu vejo acontecer muito, vem a mulher, realiza o procedimento, a vida dela se transforma e ela acaba influenciando de maneira positiva o companheiro. E o companheiro vem na sequência também. Por quê? Porque os homens, né, hoje, cada dia se cuidando mais. Isso é muito bacana, é incrível. Porque a gente precisa se cuidar para estar bem ali no relacionamento também. E aí, o que acontece? Eles têm muito medo dos exageros. Que a gente acaba vendo muito por aí. E aí, a esposa vem, realiza o procedimento, eles veem que ficou uma beleza realçada de maneira natural, quero também. Quando ela vem para o retorno, o marido vem junto. Isso é muito bacana e os homens têm cada vez procurado mais. Muito interessante, muito interessante. E nesse caso, para vocês faz sentido então olhar para o ambiente pesa também, no sentido de, ainda mais olhando para a autoestima, né? Se a gente só mexe numa peça, ou mexe nessa engrenagem que continua num ambiente que não é saudável para ela, vamos chamar assim, tem um impacto que ela não gostaria, ela não consegue a transformação que ela está buscando, né? E o ponto que eu pergunto também é o seguinte, o quanto, né, as relações dela, né, vocês sentem que motiva elas a ter essa transformação? O quanto é dela e o quanto vocês sentem que é por uma pressão do ambiente, na opinião de vocês, assim? Eu acredito que tem uma pressão hoje do ambiente, da sociedade, em você estar sempre muito bem, né, muito bem apresentado. Ainda mais em tempos de Instagram, em tempos de rede social. Aí às vezes, vou gravar alguma... não, tem que colocar um filtro aqui. E essa questão do filtro faz com que elas acabem procurando, né? Eu quero ficar... Igual no filtro. Eu quero ficar melhor. Talvez não igual o filtro ali, né? Mas assim, quero ficar melhor. E aí elas vêm procurar. Por quê? Porque o ambiente com certeza vai influenciar. Isso sem sombra de dúvidas. Mas é um desejo ali do íntimo dela também. Acaba sendo um desejo ali que fala, não, eu preciso, porque eu preciso estar bem. Eu preciso acordar de manhã, me olhar no espelho e falar assim, nossa, que mulher incrível que eu sou. Porque todo mundo tem a sua beleza. Todo mundo. Né? E é bacana quando a gente consegue se olhar no espelho e enxergar essa beleza. Muito legal. E existe alguma idade, assim, a partir dessa idade pode iniciar uma reposição hormonal? Pode começar um tratamento? Ou é para todo mundo que tá, de repente, com o eixo desregulado? Assim, pensando agora na prática, assim, uma paciente mais jovem viu que não tá com tanta libido, viu que não tá, de repente, com a disposição que queria, já pode iniciar um tratamento ou você sugere que ela tente por outras maneiras, nesse caso? Então, geralmente assim, os hormônios eles não diminuem todos de uma vez só, né? Então a gente vê, por exemplo, progesterona começa a diminuir a partir de 35 anos. Então, tanto que a gente vê muitas mulheres que tentam engravidar por volta dos 35 anos, onde a gente já fala que é uma gestação idosa, porque a deficiência de progesterona muitas vezes leva a mulher a não conseguir engravidar. Então, esse é o primeiro hormônio que sinaliza alguma coisa de errado vem acontecendo. Não está mais produzindo o que precisa e para a engravidar já dificulta mais, porém também a progesterona dificulta o sono, a progesterona já leva a mulher a ficar mais irritada. Então, é uma questão que vai acontecendo devagar. Né? A gente chega aí, testosterona, é o segundo hormônio que eu vejo que começa caindo. O último, lá para os 50 anos, é o estradiol, são os estrogênios, são os últimos. Então, assim, então a reposição é feita de acordo com a necessidade. Não é, então uma mulher de 50 anos... Não tem uma regra para a idade. Não tem uma regra para a idade. E as mais jovens, vamos dizer menos que 30 anos, eu sempre incentivo os 4 pilares iniciais. Suplementação, por último, uma reposição propriamente dita. Por quê? Porque ali é uma disfunção do eixo. Provavelmente não está produzindo, porque assim, a gente tem como a performance física do ser humano, antes era 30 anos e agora é considerada 25. Então, se com 25 anos o ser humano vive a sua performance física, peraí, tem que se tá na performance física, por que não tá? Porque não tá dormindo direito, porque tá acima do peso, porque tá se estressando com alguma coisa. Então, eu trabalho primeiro esses pilares, não trabalho reposição hormonal nessa idade. Reposição hormonal vem a ser fisiologicamente a partir dos 35, quando a gente vê realmente uma queda na produção. Então, antes disso, outros meios. Vamos primeiro trabalhar tudo.
perda de peso, emagrecimento, suplementação, vida mais ativa, trabalhar as emoções, fazer o mindfulness, tudo isso, para depois a gente pensar em alguma coisa mais fisiológica. Legal. Então você não recomenda, de repente, alguém com 20 e poucos anos ali, dá pra ajustar, de repente, a nível emocional, dá pra ajustar a nível de rotina e sono? Perfeito. Legal. Porque provavelmente é isso. Então não tem uma receita pronta, assim, não, tome isso aqui e pronto. Não tem uma receita pronta. Vocês acreditam realmente que esse é o caminho, personalizar o atendimento? Com certeza. No meu caso, os procedimentos estéticos, ele não existe uma idade mínima para se iniciar. O que existe é o quê? Uma face que precisa ser cuidada. Quando falamos de procedimentos, pensamos aí, uma paciente jovem. Se ela inicia seus procedimentos já mais jovem, com toda certeza, quando ela chegar ali aos seus 50, 60 anos, ela vai ter retardado muito esse envelhecimento. Ela não vai precisar ir à clínica para realizar inúmeros procedimentos, porque ela já vem de uma forma preventiva todos esses anos. No meu caso também eu trabalho, além dos procedimentos estéticos em gerais, eu trabalho também com os procedimentos de orelha, que é a autoplastia fechada, a correção da orelhinha de abano, e a lobuloplastia, que é a correção da orelhinha rasgada. No caso da autoplastia fechada, a partir dos 6 anos de idade já tem indicação. Então eu tenho um público infantil também. Eu falo que é muito bacana. Por quê? Porque a gente já vem ali atuando, evitando todos os danos emocionais nesse paciente que já tem ali uma orelhinha mais protrusa, uma orelhinha de abano, que isso vai gerar bullying na fase escolar. Então a gente já bloqueia isso, já evita isso, realizando o procedimento ali a partir dos 6 anos de idade. Então eu tenho um público bem versátil. Que legal, até crianças. Nossa, isso é muito legal, até porque a gente sabe que poucas pessoas têm acesso, né, a esse tipo de informação, sabendo que dá para corrigir, dá para não ser invasivo, pensando no hormônio, pensando na cirurgia também. E eu queria agora perguntar para vocês, a nível de ferramenta, o que vocês usam, né, hoje no dia a dia como ferramenta de trabalho para conseguir resgatar essa autoestima dessa mulher, desse casal, no dia a dia como um todo? O que vocês costumam utilizar? No dia a dia de ferramenta, então a consulta, né? Justamente faço. Sempre tem uma consulta inicial aí pra gente poder avaliar, legal. Exatamente. E depois dessa consulta, geralmente eu faço um planejamento, um plano personalizado, para ela poder ser acompanhada. Isso aí oferecendo para ela uma consulta nutricional, também a questão da preparação física. Eu falo que para poder a mulher entender realmente a necessidade da prática da atividade física, então também tem essa questão dentro do meu programa, para que possa ser visto mesmo como um todo, né? Então, assim, não, é o que eu sempre falo, não é só a consulta. Na verdade, a partir de agora, a gente vai começar a implementar uma mudança no estilo de vida que vai passar por vários profissionais, até a gente conseguir realmente o caminho que a gente precisa. Que bacana. E você, doutora, como que você vê isso? No meu caso, eu também utilizo a consulta como porta de entrada, né? O paciente, ele vem, ele vai fazer uma consulta. Ele não chega falando o que ele quer, não. A maioria chega falando o que quer, mas o que eu faço? Eu explico para ele que eu preciso dessa consulta, preciso desse momento inicial para entender as necessidades desse paciente, entender as suas dores estéticas e aí sim poder entregar, né, de acordo com o histórico de saúde desse paciente, porque eu sempre falo, o procedimento estético ele precisa ser realizado de forma segura. Então você precisa entender o histórico de saúde desse paciente e aí, a partir daí, traçar um plano de tratamento para esse paciente. Né? Então isso é muito bacana. E olhar esse paciente como um todo, como a gente falou no início, né? A partir de todo esse histórico, todo esse conhecimento, aí sim eu vou sentar o paciente na minha maca e vou falar, olha, de acordo com o que você me trouxe das suas queixas, nós podemos realizar isso, isso e isso. E de acordo também com as prioridades, porque a gente precisa priorizar também, né? Vamos iniciar com isso, depois a gente vai dando continuidade nesse tratamento. Muito legal. E assim, o que vocês mais sentiram que tem em comum hoje a nível do trabalho de vocês? Vocês sentem que nessa geração realmente a procura por estética aumentou? Eu vejo muito essa similaridade, né, no trabalho de vocês, no sentido de homens vaidosos cada vez mais, uma pressão social, com rede social mesmo, da gente estar sempre bem apresentado, sempre bonito. O que vocês perceberam, assim, do momento que vocês começaram a atender até hoje? O que mais mudou a nível do desejo do paciente? Acredito que seja realmente esse apelo estético, né? Isso aí está muito
crescendo a cada dia, né? Uma crescente exponencial. E assim, eu sou uma pessoa que incentivo muito as pacientes a procurarem um procedimento, né, estético, porque assim, muda realmente a vida, né? Então eu acho que é um conjunto. Eu sempre falo, porque eu tô querendo melhorar aquilo. Primeiro a gente começa, existe uma perda. Só que assim, mesmo que você perca peso, chega uma hora em que tem detalhes que só serão corrigidos numa cirurgia plástica, né? Face, né? Como a Fernanda faz, a orelha. Não tem como se não for corrigido com uma, né, como uma intervenção. Então eu oriento muito, que às vezes elas têm medo de anestesia, né? Tem essas coisas que falam, gente, aí eu incentivo, eu falo, olha, é muito tranquilo. Se tivesse que fazer uma cirurgia plástica, eu deito ali agora e faço. Eu falo assim, eu sempre tento trazer para uma naturalidade, porque hoje realmente a gente não estamos aqui, né, tentando fazer de uma forma que não tenha riscos, mas hoje os riscos são minimizados quando feito, né, num ambiente adequado. É isso que a gente tem que pensar por profissionais capacitados. E fazer, porque se está incomodando, a gente tem que procurar buscar e resolver, né? Então eu encorajo muito as minhas pacientes. Então é um conjunto. E não adianta a gente fazer um procedimento estético, eu falo, a nutrição ela é de dentro para fora. Então a Fernanda trabalha com face, rosto. Claro que é importante a gente estar se nutrindo, tá colocando para dentro coisas boas, porque eu acho que a pele, a beleza, resplandece aquilo que a gente coloca para dentro todos os dias, né? Então, tudo aquilo que a gente coloca para dentro aqui e para dentro aqui. Então, a nossa beleza vai resplandecer isso. Então, eu encorajo, lembrando de pensar como um todo. Muito bacana. E você, Fernanda, o que você vê? O que eu vejo, assim, essa mudança, né, da procura. Antes era uma procura por muitas transformações. Hoje eu percebo que os pacientes, eles vêm querendo esse realce dessa beleza, porém, sem exageros. E eu percebo que esse é um grande medo dos pacientes que chegam para mim inicialmente. Eles já chegam, eles já buscam, né? Eu falo que eles já vão no Instagram, eles já vejam, acabam vendo ali se o perfil daquele profissional é de acordo com o que eles querem. Então eles chegam, a primeira coisa que eles falam, doutora, eu vim aqui porque eu gostei do seu trabalho e eu vi que você trabalha de uma forma mais natural, sem exageros. Então o que eu percebo da diferença é que lá no início eles vinham com querendo essa transformação. Hoje não. Hoje eles vêm querendo essa mudança, esse realce, eles vêm querendo também esse tratamento como um todo. Eles vêm muitas vezes de indicação de colegas médicos, né? Que olha, já estou aqui trabalhando toda a minha parte hormonal, porque eu acho muito interessante isso. Sim. E tem que ter esse equilíbrio hormonal para a gente ter resultados como um todo. E eles chegam e falam assim, olha, agora chegou aquele ponto que eu preciso melhorar isso daqui, mas nada de exageros. Então eu vejo essa mudança, Pedro. Muito incrível a visão de vocês. O que ela fala, assim, eu me colocando como uma paciente, é exatamente isso, né? Então hoje eu só faço, o único procedimento que eu fiz até hoje foi Botox, mas assim, eu já fico assim de olho, falando, quem vai me ajudar, porque eu quero que seja natural. Porque assim, a gente tá começando a perceber que as mulheres mais velhas estão ficando com as caras parecidas. Sim. Você já percebeu isso? Não tá ficando parecido? Todo mundo parecido, porque é um bocão, é uma coisa assim, eu falo, gente, eu não quero esse padrão pra mim. Eu não quero aquela cara inchada, aquela coisa toda muito pesada. Eu falo, o que eu vou fazer? Porque eu vou precisar, eu já tô até precisando, mas ainda não fiz, mas eu quero o mais natural possível, sabe? E por isso que a gente precisa ter esse tratamento individualizado, de acordo com a necessidade daquele paciente, porque senão eu vou fazer como o Pedro falou, eu vou colocar numa caixa ali, todos do mesmo formato. E não é assim. A nossa face, a nossa beleza, ela é individualizada. Então a gente precisa sim, né, trazer aqueles pontos que foram se perdendo com o passar dos anos, porque a gente vai passar pelo processo de envelhecimento que é natural, mas a gente realçar aquilo, a gente trabalhar naqueles pontos. É exatamente isso, sem exageros. E eu brinco, né, as minhas pacientes chegam lá na clínica, elas falam assim, nossa, doutora, mas você tem uma face tão perfeita. Eu brinco, elas falam assim, gente, eu tenho um monte de procedimento. Só que são procedimentos indicados para minha face. Porque quem olha não fala, nossa, você está exagerada, nossa, você tem isso. Não, foram aquilo que foram se perdendo ao longo dos anos, né? E a gente foi melhorando. E é exatamente isso, é você tratar esse paciente de forma individualizada para não ficar um padrão da sociedade, né? Que bacana. E aí um ponto que surge, até pra gente poder entender até onde a gente vai.
Até que ponto vale a pena trocar a autoestima pela saúde? Tá, vou fazer algo bonito, mas se isso fere minha saúde, até que ponto vocês enxergam que é um limite dessa linha? Eu sempre fico, permeando esses dois caminhos, porque em geral os pacientes me procuram para ter saúde. Eu falo, olha, a gente vai associar a saúde estética até o momento em que tiver realmente uma indicação. Por exemplo, os implantes hormonais, por exemplo, é quando há indicação, porque os implantes hormonais, existe uma expressão que é chamada, que não é a expressão que a gente fala, mas existe o chamado chip da beleza, que é muito falado, né? Mas o chip da beleza nada mais do que uma substância química hormonal utilizada para tratamentos ginecológicos específicos. Então, eu não vou colocar um chip da beleza quando a indicação é estética. Eu só vou colocar quando aquela paciente tem uma indicação, porque ela tem uma predominância estrogênica, ela tem muito mais estrogênio do que progesterona, então existe um desbalanço em que aquilo ali vai causar nela alguns problemas. Então, eu preciso fazer uso dessa medicação, que nesse caso é maravilhoso. Mas se a paciente não tem uma predominância estrogênica, eu não vou usar chip da beleza, só porque ela ouviu da coleguinha na televisão que a artista usou. Então, esse é o limite. A gente tem que priorizar o que precisa. Claro, se tiver uma ajuda estética, vai ser melhor ainda, mas sem ultrapassar o que é bom para o paciente, o que é necessário para ele naquele momento. Então, o implante, por exemplo, da gestanona mesmo, ele é usado nessa fase que a mulher está com 30 e pouco, 40, até na fase de menopausa mesmo, a mulher já não tem mais esse padrão, porque ela não tem mais predominância estrogênica, já muda, ela já tem deficiência de estrogênio, então nesse caso ela não tem mais indicação de chip da beleza. Então, é isso que eu sempre vejo. Então, não é o que o paciente ouviu falar, é aquilo que ele está precisando. E claro, se tiver ainda um ajuste que vai melhorar a estética, melhor ainda. Exatamente. Você vê? A estética, eu acredito que ela nunca pode, a estética, a autoestima, ela nunca pode ultrapassar o limite da saúde. Por quê? Porque é uma pessoa, um ser humano. A gente não está trabalhando com um robô, a gente não está trabalhando com um boneco. É com um ser humano que necessita de saúde para sobreviver. Então, por isso eu sempre falo, vai até o limite da saúde. Vai influenciar a sua saúde? Vai atrapalhar a sua saúde? Nós não iremos realizar. Por isso que volta lá, o atendimento inicial, uma consulta. Para o quê? Para entender. Tem pacientes que não têm indicação de muitos procedimentos e não será realizado. Eu brinco, falo lá na clínica, não vai ser realizado. Por quê? Porque senão eu estou prejudicando esse paciente em vez de ajudando ele. Às vezes ele entende naquele momento, nossa, mas doutora, é muito ruim, não quis. Não, eu não posso. Como que eu deito depois a minha cabeça no travesseiro e consigo dormir tranquila? Eu não vou conseguir. Então eu acho que a gente tem que respeitar muito esse limite. Que legal. E aí uma curiosidade que todo mundo que está em casa está pensando, né? É algo muito legal de conhecer a história de vocês, até além do jaleco. O que levou vocês a irem por esse caminho a nível profissional? O que mais instigou vocês a ir por esse caminho? Pensando desde a trajetória do início na medicina até chegar nesse patamar hoje. Podem contar, fiquem à vontade a história de vocês, pensando no que aconteceu para vocês irem por esse caminho. Perfeito. Para mim, então, a ginecologia entrou na minha vida desde os 12 anos de idade, porque eu tive um problema ginecológico, onde aos 16 anos eu precisei fazer uma cirurgia, uma retirada do ovário. Então, eu já passei por esse, entre aspas, trauma desde nova, E ficava aquela dúvida, eu vou conseguir engravidar, não vou e tudo mais, assim, minha fertilidade está diminuída, mas tudo bem, não tinha o que fazer, seguimos, Até que aos 28 anos eu engravidei, deu certo. Legal. Aos 38 anos eu engravidei de novo. Então, deu certo, o ovário foi... essa relação da ginecologia surgiu aí. Com 12 anos eu falei assim, quero entender o que aconteceu comigo, Eu fiz medicina porque tinha que fazer medicina antes de fazer ginecologia, porque eu sabia que eu queria fazer ginecologia. E as pessoas falavam, não, durante a faculdade você vai ver outras especialidades, você vai mudar. Não mudei. Até o final conheci tudo e persisti. Fui caminhando na ginecologia e essa questão de mudar para nutrologia, para medicina integrada, foi justamente essa. Aquela mulher que não dormia, aquela mulher irritada, aquela mulher com sobrepeso. Isso impactava o meu tratamento. Então eu falei, não, eu preciso de mais. Porque hoje as ferramentas que eu tenho, eu não consigo resolver as necessidades dessa mulher. Não consigo não é só ver mamografia, não é só fazer o preventivo, não é só passar um creme vaginal. A mulher tem muito mais. Esse olhar, essa necessidade eu tive há 6 anos atrás, da onde eu fui atrás para começar a fazer, E os primeiros cursos eu vi que
Mais uma vez, a reposição hormonal é cereja do bolo, como eu falei. Então, eu tive que voltar todo o processo. Eu comecei, né, os estudos e tudo mais para entender esse passo a passo para chegar na cereja. Não adiantava eu colocar a cereja no bolo se essa massa não estivesse pronta, batida, assada, preparada, coberta para eu chegar e colocar a cereja do bolo. Então, foi justamente isso. E aí foi virando quase que essa missão aí de vida. Que história linda, que legal, doutora. Também ver isso que você também esteve em algum momento no lugar de paciente. E você sentiu, você entende a dor do seu paciente de algum nível. Isso é muito legal. Sim. E você, Fernanda, conta pra gente um pouquinho do que te levou por esse caminho. Bom, a medicina surgiu na minha vida ali quando eu entrei pro colegial, pro ensino médio. E aí fiz cursinho, depois entrei pra medicina propriamente dita. No final ali, nos 2 últimos anos da graduação, quando você entra pro internato ali, meu primeiro estágio foi a cirurgia. Primeiro. E eu me apaixonei pela área das pequenas cirurgias. E terminei a graduação, entrei para cirurgia geral, mas já pensando, porque sempre gostei muito dessas pequenas cirurgias e dos procedimentos minimamente invasivos. E foi aí que eu falei, vou fazer cirurgia geral. Fiz a cirurgia geral com o pensamento de ir para plástica, para cirurgia plástica. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça ali, e isso a gente percebe muito, né? Quando a gente faz a residência, a gente percebe muito esse hipervalor que eles colocam na residência, desvalorizando as especialidades, as pós-graduações. E aí eu falei assim, eu queria parte dos minimamente invasivos. Eu vou ter que fazer então a cirurgia plástica. Por quê? Porque dermato eu não queria, eu brinco. Eu falo assim, a dermato ela tem a parte clínica e a parte estética. Na residência a gente vê muita parte clínica. Depois que você sai da residência, que você se aprofunda mais na parte estética. Eu falei, não, eu não quero dermato. E aí fui para cirurgia geral, terminei a cirurgia geral, prestei cirurgia plástica, não passei. Falei, tudo bem, fiquei na lista de espera, não rodou, era época de pandemia, tudo. Não passei, falei, estudo mais um ano e passo no final do ano, não tem problema. E aí, eu comecei a entender um pouco mais o que seria aquilo. Será que eu vou querer passar mais 3 anos fazendo a residência de cirurgia plástica para depois eu ter que fazer um fellow, que nada mais é do que uma especialização em estética? Será que vale a pena? Eu não vou exercer isso. Aí eu falei, não, eu já vou para pós. Fiz a pós-graduação, amei. Legal. Só que assim, o meu pezinho na cirurgia, eu não larguei. Continuei fazendo as pequenas cirurgias ali e o que eu comecei a perceber? Que aquele meu paciente, ele precisava de algo a mais. Às vezes o paciente vinha, eu tratava toda a face, o corpo desse paciente e faltava alguma coisa. Era o quê? As orelhas. Porque eu falo, orelha também faz parte da nossa face, não tem como. E aí veio essa necessidade de trabalhar também com os procedimentos de orelha. E em perceber que poucos profissionais trabalhavam com essa técnica que eu trabalho, que é a autoplastia fechada, que é um procedimento minimamente invasivo que traz resultados incríveis e assim, uma recuperação muito mais rápida para esse paciente, que é uma evolução da técnica com corte, da técnica aberta. E eu falei, eu preciso me especializar nisso. E foi aí que eu comecei a me especializar e hoje ensino outros colegas médicos também essa técnica incrível, que eu falo que uma das minhas missões é levar isso, né, além de só ali na clínica, levar para outros colegas médicos para que outros pacientes também tenham acesso a isso, né? E outra questão, quando eu comecei ali a trabalhar com os procedimentos estéticos, o que eu percebi? Que muitas pessoas acabavam indo ali fazendo os procedimentos, mas esse todo não tinha. Eu falei, eu preciso tratar o meu paciente como um todo. Eu preciso tratar essas outras áreas do meu paciente. E foi aí que eu comecei a me especializar também nessa parte mais integrativa mesmo, tratar esse paciente como um todo. E a minha trajetória foi essa. Que maravilhosa a história de vocês. Até algo que agora, pensando em prática, hoje, pensando assim no conhecimento que vocês têm, o quão útil é um profissional, colega médico, ter esse conhecimento para apoiar cada vez mais pacientes? O quão mudou a sua vida, assim, pensando a nível de carreira, ter esse conhecimento e aplicá-lo hoje em dia? De ensinar outros colegas? O que ele ganha com isso, vamos colocar assim? Eu acho que não é só o colega que ganha. Eu acho que
nós ganhamos quando ensinamos, porque vocês têm que estar em constante aprendizado, em constantes atualizações. Então você ganha, o colega médico com certeza ganha, mas o impacto principal é no paciente. Porque você consegue levar os procedimentos estéticos com segurança e qualidade para um número muito maior de pessoas. E aquilo que eu sempre falo, né? Eu sempre falo para os colegas médicos que estão ali aprendendo as técnicas, atualizando suas técnicas comigo. Eu sempre falo, a gente precisa olhar o paciente de forma individualizada. E isso é uma das minhas missões, levar, né, essa medicina estética de maneira individualizada, com segurança, para um número maior de médicos, de colegas médicos e de pacientes. Então, eu acho que o impacto principal é no paciente. Que bacana. E você, Manu, como que você vê na prática? Não, também vejo, assim, esse movimento cada vez maior, né? Então, assim, a gente está aqui, né, nesse movimento com médicos que têm essa mesma visão. Então, assim, isso é muito bom porque um fala, o outro fala. Então, assim, vai ficando mais fácil pra gente, porque é muito complicado quando a gente está com uma visão diferente, quando tem, assim, que na verdade não é um embate, mas que realmente cansa. Então, assim, ter cada vez mais colegas vivendo a mesma mentalidade, pensando no mesmo tratamento para o paciente, cada vez conforta mais o nosso coração, porque a nossa verdade é o que a gente acredita, né? E para os outros profissionais também, né, Piro? Também tenho a minha mentoria em que justamente isso, eu tento quebrar um pouquinho esse tabu da reposição hormonal, porque, eu não vou dizer infelizmente, mas a gente teve um grande estudo americano, que foi o WHI, que começou lá em 1990, e infelizmente esse estudo, que hoje a gente já sabe de todas as dificuldades dele, o tipo de hormônio que foi utilizado, né? Para você ter uma noção, foi utilizado hormônios provenientes do xixi de éguas grávidas. Então, essa foi a matéria-prima desse estudo. Não deu certo, né? Porque como é que a gente vai usar no ser humano uma estrutura química que vinha de égua? Então, esse estudo teve grandes falhas, porém ele ficou muito conhecido. E a partir daí, esse estudo ele foi abortado antes do tempo, devido realmente ao número de pacientes que desenvolveram, infelizmente, doenças tanto coronárias, cardíacas, quanto também o câncer de mama. E surgiu vamos dizer que esse conhecimento mundial sobre terapias de reposição hormonal e câncer de mama. Só que essa ideia foi lançada e a gente tem aí um gap de praticamente 20 anos em que isso não foi modificado. Então, essas mulheres não foram tratadas e muitos profissionais com aquela mentalidade não se atualizaram, e aí tem essa ideia de que reposição hormonal causa câncer. Mas que reposição hormonal? Né? Feita com quê? Feita para que mulher? Essa mulher está preparada, ela está pronta? Foi mexido em outros fatores de risco, tipo obesidade? Porque hoje o próprio INCA já coloca a obesidade como o principal fator de risco do câncer, e não a reposição hormonal. Então, só que virou uma verdade na cabeça tanto de pacientes quanto de muitos médicos. Então é isso que a gente tenta quebrar todos os dias, né? Justamente passando essa informação mais individualizada, porque muitas vezes esse profissional às vezes tem aquela verdade, não busca, mas a gente tenta mostrar, até mesmo com os resultados dos pacientes, a segurança que existe hoje, porque hoje a gente faz uma reposição com os hormônios que são chamados de bioidênticos, ou seja, a nossa mesma estrutura dos nossos hormônios, claro, é sintético porque é feito no laboratório, porque o corpo não produz mais. Só que é como uma reposição de colágeno, não é o nosso colágeno, mas sim é um colágeno que não irá nos prejudicar, porque o nosso colágeno não vai ser mais produzido, o nosso hormônio não vai ser mais produzido. Então, é uma estrutura química semelhante ao nosso próprio hormônio que é colocado para fazer essa reposição. Então, hoje muito já se avançou, mas ainda nem todos acompanharam esse avanço. Então, como a Fernanda falou perfeitamente, para quem que vai ser essa melhora? Principalmente para a população, para as pessoas que vão ter acesso realmente a uma maior qualidade de vida, podendo fazer a sua reposição hormonal com tranquilidade, controlando outros fatores que têm que ser vistos e não simplesmente condenando uma prática que hoje já está, né, definitivamente já caiu por terra aquela ideia lá de 1990 de que a reposição hormonal causa câncer. Que incrível, que bate-papo maravilhoso. E aproveitando o gap da Manu, né, essa questão de quebrar o paradigma de que o procedimento estético vai transformar, vai ser
em exagero, vai tirar as características naturais daquele paciente. Eu falo, isso a gente precisa cada vez mais quebrar. Por quê? Os procedimentos estéticos, eles podem vir sim para somar, né, na vida desse paciente, mas sem transformá-lo. Porque o nosso intuito não é transformar nenhum paciente, é trabalhar de maneira sem exageros. Então, eu acho que isso também, esse paradigma de que o procedimento estético vai transformar a pessoa, é necessário a gente quebrar. Né? Os pacientes, eles precisam sim ter noção de que eles vão lá, vão realizar um procedimento que vai elevar a sua autoestima, vai melhorar a sua vida como um todo, mas não vai transformar, não vai tirar as características naturais daquela face. Né? Então, acho que isso é bem bacana também. Que legal! E você de casa agora vai saber como que a gente pode encontrar a doutora Manuela, a doutora Fernanda, pra gente ter um atendimento. Porque a gente tá assistindo, a gente achou interessante, minha libido não tá tão legal, meu relacionamento poderia estar melhor. Doutora Manuela, como que a gente faz pra poder passar com você hoje? Perfeito. Então, meu Instagram, doutora Manuela Azevedo. Tô lá nas redes sociais, atendo aqui em São Paulo, em Alphaville e também no Rio. Então, estamos aí à disposição. Pode te mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem, com certeza. A gente passa pelo contato do Instagram, tem lá o link de acesso, né? E aí realmente será um prazer realmente atendê-los, né? Que perfeito. E você, doutora Fernanda, como que a gente pode te encontrar e como que a gente pode ter acesso a todo o seu atendimento? Ótimo. O meu Instagram é doutora Feira Albuquerque. Eu atendo em Ourinhos, interior de São Paulo, e também em São Paulo, capital. Eu costumo dizer que muitas vezes o paciente, mas eu vou ter que ir até lá para eu realizar essa consulta inicial, para eu saber quais os procedimentos, para eu traçar todo esse plano de tratamento. Não, porque eu também realizo as consultas online. Né? Então, essas consultas online, ela faz com que a gente consiga traçar todo o planejamento e aí sim, para realizar os procedimentos, o paciente vem no atendimento presencial. E se alguém de casa perguntar para vocês, doutora, tem algo online para mim? O que vocês respondem hoje pra gente deixar esse paciente ciente? Tem alguma coisa online que ele possa consumir? De repente a teleconsulta, de repente um programa online? Isso, vocês pretendem colocar isso para rodar em algum momento? Só pra gente também estar na mesma página. Exatamente. Também atendo consultas online, né? Como a Fernanda, até esqueci de falar. E esperamos, se Deus quiser, em breve a gente está com o nosso curso digital, Clube Mais 40, todas as mulheres aí que, uma gama de acessos nesses 5 pilares que estarão ali, né, Pedro? Eu quero compilar nesse curso todo o meu conhecimento em aulas, para que realmente a mulher ali possa se sentir amparada. Né? Então, aquelas que não consigam ter acesso exatamente a ter um profissional, que ela possa, através desse curso, aulas, comunidade, ter realmente esse amparo, tirar suas dúvidas. Então, esse aí já é o nosso desejo aí, para no máximo daqui a 2 meses. Que legal, que legal. E você, doutora Fernanda? Perfeito. Para a população em geral, é claro, tem meu Instagram, que eu trago muito conteúdo lá, muito conteúdo informativo, que eu falo que é necessário a gente ter informações para ter o melhor atendimento, o melhor tratamento, tá? E para os colegas médicos, já tenho a minha mentoria VIP, que é uma mentoria presencial de tratamentos de orelha, mas em breve, aguardem que estamos aí no nosso projeto da mentoria digital. Olha que legal, então temos um suporte tanto em Ourinhos, São Paulo também e no Rio, e também para você que está distante, tem o tratamento online que a gente pode de fato despertar a consciência, a gente pode com toda a certeza do mundo levar qualidade de vida para vocês, tendo esse suporte médico que é muito importante. Em tempos de rede social, onde muitas pessoas que nem da saúde são, mais desinformam do que informam, ter acesso a essa informação de qualidade aqui vale ouro. Então quero agradecer muito a vocês, doutoras, por esse bate-papo maravilhoso, trazer clareza quanto à área de vocês, isso é fantástico mesmo. E com o maior carinho do mundo a gente fica muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, Pedro, de poder levar essa medicina estética com segurança, com naturalidade para o maior número de pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente honrada mesmo de poder estar aqui também ao lado da doutora Manu. Que bacana. Verdade, também. Quero agradecer muito esse convite, saber que realmente, assim, é uma honra pra gente estar falando do que a gente ama fazer, né, Fernanda? Porque realmente, assim, se é algo que coloca brilho nos nossos olhos é falar do que a gente faz, do que a gente acredita. Tudo que eu falei, eu faço em mim,
né? 5 pilares e tudo mais, as reposições, porque realmente é o que eu acredito que é o caminho que nos levará à nossa longevidade saudável, que é o que a gente quer, viver mais e melhor. Que incrível. Uma mensagem final para os nossos pacientes queridos? Sim, gostaria de falar que é necessário a gente ter essa visão de que os procedimentos estéticos, eles vão agregar na nossa vida. Legal. Então, isso é muito bacana. E também, quem ainda não realizou, não deixe para realizar lá. Lá quando tiver 50, 60 anos, já comece de agora. Já comece a se cuidar, já comece a tratar esses outros pilares também. Porque eu acredito que isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor, né? Uma transformação muito grande na nossa vida. É o que eu trago para mim, como a doutora falou, é o que eu trago para mim também, para minha vida. E gostaria de deixar essa mensagem. Que legal. E você, doutora Manu? Perfeito. Também gostaria de deixar essa mensagem de o tratamento, quando ele é começado, o quanto antes melhor, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode ser feita quando o tratamento é começado. Por exemplo, na ginecologia, na reposição hormonal, a gente tem uma janela, Pedro. Então, em que a mulher, desde que tem a última menstruação, que a gente chama de a menopausa, ela é a última menstruação. Então, o ideal é que a reposição hormonal se faça nos primeiros 5 anos após essa última menstruação, que é quando a mulher vai ter todos os efeitos a nível cardiovascular. Não precisa esperar chegar. Não precisa esperar chegar e não deve esperar passar. Né? Isso também é importante, porque até os 5 anos os benefícios são incríveis, todos os estudos ali nos respaldam, principalmente a saúde óssea, onde a mulher vai evitar ali ter osteoporose, fraturas ósseas lá quando estiver com 70 anos. Saúde cardiovascular, saúde cerebral, as demências hoje que são tão comuns, que são tão ajudadas quando a gente faz uma terapia hormonal. E aquela mulher que espera entre 5 a 10 anos, a gente já tem as nossas reservas, então é avaliado sempre individualmente. E, infelizmente, aquelas que têm mais de 10 anos de menopausa serão menos ajudadas. Eu não vou dizer que não serão. Então, por isso que o tempo é importante, o time é importante, não espera muito. Então, se você tem alguma dúvida, procura... faça uma experiência, né? Faça uma experiência, porque eu acho que é válido, mas não deixe de se cuidar. Não ache que o seu sintoma é comum, que todo mundo passa, as minhas amigas passam, minha mãe passou, eu vou passar. Hoje já não precisa mais ser assim. Que incrível. Quero lembrar que esse episódio é patrocinado pela Apex, aceleradora das carreiras médicas, e a gente agradece o convite ter sido aceito e ficamos muito felizes. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.